eu lembro, eu estava ainda no Ministério da Economia quando começaram a fazer essa discussão do DTE e como que a coisa desandou, né? Era para ser um documento, era ser algo para substituir todos os documentos e virou mais um, né? É surreal isso, né? É, e, Brasil é difícil. e o pior, né, Adriano? Assim, mais um documento, quem emite 6, emite 7, talvez, né? A gente não gostaria, mas talvez. Agora o governo vem trazendo uma taxa, né? Uma tarifa sobre isso, né? Um tipo de um imposto, porque para você emitir, o que se conversa é que vai ser cobrado também, né? Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, comigo, seu podcaster Adriano Paranaíba, conversando sobre várias áreas do transporte. É muita coisa, né, minha gente? É mobilidade urbana, é aviação, é transporte disso, transporte daquilo. Mas olha só, o Brasil, um assunto que a gente precisa atacar aqui e discutir no nosso podcast, que é o motivo do nosso episódio de hoje, é o seguinte, né, meu pessoal? O Brasil é um país aí de dimensão continental, né, pessoal? A logística desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar dos gargalos da logística. E aí, para a gente conversar sobre logística, sobre as questões, sobre os principais problemas, soluções, caminhos, horizontes, eu quero conversar aqui, recebo aí com muito prazer o Carley Vetter, que é da Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas. Olá, Carley, tudo bem? Como é que você está? Ô, Adriano, tudo bem? É um prazer aí estar conversando contigo sobre esse tema aí que a gente vive o dia a dia, né, do transportador rodoviário de cargas aí. Para entrar nesse assunto, antes da gente falar do transportador de carga, queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte conhecer aí o trabalho de vocês aí da Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga. Qual que é a missão, os objetivos da associação, quais as principais atividades que vocês fazem hoje? A associação, a ANATC, a Associação Nacional dos Agenciadores de Transporte de Carga, né? Ela é composta por empresas do transporte rodoviário de cargas, né? Então o nosso negócio, aqui, o negócio dos nossos associados é transporte rodoviário, mas com uma característica especial, que é a parte de terceirização do transporte, né? A parte do agenciamento de carga, da contratação de terceiro, né? A contratação de terceiro ela é muito importante em mercados sazonais, né? Quando você tem, em algum momento, muita mercadoria para puxar, né? E em um outro momento do ano com uma quantidade menor. Então, o que acontece no agronegócio? A gente tem safra e entre safra, né? Na safra, a gente precisa uma quantidade muito grande de caminhão para suprir a necessidade de transporte. E na entre safra, uma quantidade menor. Então, o agenciador de carga, o terceirizador, a gente pega grandes volumes com os embarcadores, de um modo geral, né? E a gente recebe, nesse momento do ano, os caminhões migrantes, né? Os caminhões que saem de outros estados, onde é que está em entre safra, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná. Então, eles acabam migrando para outras regiões onde é que tem safra, sempre atrás de preços melhores de frete, né? E o agenciador faz essa contratação. Então, a gente gera documento, a gente paga seguro, faz GR, né? Gerenciamento de risco. Então, esse é o modelo de associado que a ANATC tem, né? A ANATC ela surgiu ali em 2018, né? Todos nós lembramos, né, da greve dos caminhoneiros ali no governo Temer, né? Então, a gente teve problemas inúmeros no país inteiro, né? E quando acabou a greve lá, que o governo conseguiu, claro, dando um monte de coisas impossíveis de serem cumpridas, né? Mas esse talvez seja o papel do governo, né? Prometer e não entregar. Mas, enfim, desmobilizou o movimento, né? E aí começou a se criar ali no final de 2018, início de 2019, né?
um movimento no mercado querendo culpar os agenciadores, né? Dizendo que eles eram atravessadores, né? Que eles ficavam aí com grandes percentuais do frete rodoviário, em detrimento aí dos autônomos, das empresas menores, né? Então a associação ela foi criada e ela vem trabalhando no sentido de combater essa mentira, né? Mentira. A gente até não sabe muito bem quem cria essas coisas e quem leva à frente essas narrativas, né? Mas a associação foi criada para criar esse contraponto, para explicar o nosso mercado, porque com o passar do tempo a gente também percebeu que esse mercado nosso não é um mercado fácil de entender, né? Ele não é um mercado simplificado de você tira a mercadoria de A para B num determinado momento. A gente tem fretes futuros, a gente tem muitas variáveis que acontecem do fechamento do frete até a realização do serviço, né? Então a gente trabalha muito integrado com as grandes trades, os grandes compradores de um mercado internacional, né, e também nacional, mas a gente percebeu que havia essa necessidade da gente conseguir explicar o nosso mercado, ou pelo menos mostrar que há uma necessidade de se ter agenciadores de carga, porque senão os preços de frete eles vão sempre ser baseados no ativo. O ativo é o meu caminhão. Então, se eu tiver um caminhão, e todos os associados nossos têm, né? Eles têm veículos próprios também, né? Mas 90% das movimentações acabam ocorrendo com transporte terceirizado, né? E se eu fizer conta só do meu ativo, né, eu vou cobrar os preços de frete muito mais altos, né? Ainda mais agora, com esse preço de combustível, né? E quando a gente consegue utilizar a oferta de caminhões que tem na região em um determinado momento, a gente consegue levar esse preço de frete a um nível mais real, né? Então, beneficiando o próprio produtor rural, né? A toda a cadeia do agro, e a gente consegue, com isso, trazer um pouco mais de justiça, né? Além do que, de a gente conseguir oferecer para pequenos autônomos, que tem um caminhão, né? Ou empresas pequenas, que têm 2, 3, 4 caminhões, poderem operar com grandes embarcadores e recebendo praticamente o frete antecipado, né? Porque ele é um mercado que nós, como transportadores, precisamos bancar o frete antes de receber do cliente, né? Então a gente paga aí 80, 90% desse frete sem o caminhoneiro mover o caminhão dele, né? Ele vai carregar, nos traz e a gente paga aí 80 a 90% do frete imediatamente e o restante na entrega da mercadoria, né? Não é um mercado tão simples assim, né, e tão corriqueiro na vida das pessoas, e realmente se criou uma imagem, né, de atravessador, até um aproveitador do mercado, mas que ela não é real, né? E quando a gente vai conversar com as pessoas, a falta de conhecimento delas, por culpa da gente, porque as pessoas às vezes não têm obrigação de saber de outros ramos, né? Então, a associação ela tem trabalhado nesse sentido, para desmistificar e também para melhorar o ambiente de negócio, principalmente a questão de burocracias, né, e questões aí, regulamentações governamentais que são bastante impactantes, né, no nosso segmento. E é interessante porque é como, comparando, é como se vocês fossem os caras que fazem o head do mercado, né? É o cara ali que auxilia a resolver o problema de assimetria de informação. Como você falou bem, tem um cara que tem só um caminhão, como é que ele tem acesso a mercados que ali na sazonalidade, quando ele vê ele que é pequeno, ele não consegue aproveitar aquela sazonalidade para conseguir puxar uma carga para ele. Então, isso daí e também tem um lado que ninguém fala, né? Assume o risco também, né? Assume uma série de riscos, porque só falam que o cara é aproveitador quando tá ganhando grana, né? Quando o cara tá perdendo, ninguém conta, ninguém conta quando tá dando problema. E coincidentemente ou não, no livro Transportar é Preciso, que é o livro que eu escrevi sobre, que deu origem ao nosso podcast, o último capítulo do livro é justamente, o livro foi escrito também em 2018,
e foi justamente ali a 17 para 18. E o último capítulo a gente reservou para falar sobre o que seriam as soluções para o transporte de carga no sentido de qual seria a solução para a gente não ter greve dos caminhoneiros, né? E eu contei com uma ajuda muito grande, né, da professora Graziele Moura, que ela tem uma dissertação de mestrado onde ela fala justamente desse caminho. Falou assim, para a gente resolver o problema das cargas, transporte de carga no Brasil, a gente tinha que ter mais associações, cooperativas, porque você dilui esse risco, você melhora a gestão e todo mundo consegue fazer carga e ali consegue fazer um... Então, assim, é um caminho extremamente interessante e importante para o Brasil hoje, não só a melhoria da imagem, como um aumento mesmo dessa prática de termos aí essas pessoas que fazem esse papel de resolver essa assimetria de informação do mercado de cargas, né? Agora sim, eu sei que se eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu tenho que te lembrar que a gente só tem meia hora de podcast. Você vai ficar 10 anos respondendo essa pergunta, mas eu quero que você escolha só um, né? Que a pergunta é assim: quando a gente fala de transporte de carga, qual que é o principal problema para quem transporta carga hoje no Brasil? Qual que é o principal desafio? E eu sei que você tem 1 quilo aí para me dar de resposta, mas você vai ter que escolher um. Fala assim, olha, se tem uma coisa que atrapalha muito no Brasil hoje, aí você fica à vontade. Bom, Adriano, já que o tempo é finito, né? Vou ser mais sucinto. Mas a gente tem. Eu vou te dar dois Tá, pode problemas ser. principais. Um, ele é muito claro, né? E eu não vou nem dissertar aqui, porque você conhece muito bem, e o nosso amigo que está nos assistindo também, que é a infraestrutura, né? Estradas, portos, ferrovias, hidrovias. Mas é uma questão que impacta o nosso negócio. A gente roda aqui em várias. Eu tive no Rio Grande do Sul semana passada. Aqui a gente roda em rodovias pedagiadas cheias de buraco, né, com falta de acostamento. Então a infraestrutura ela é um problema. E um outro problema que a gente pode atacar, a gente tenta atacar, e eu encaro até como da mesma gravidade, é a burocracia, né? A gente tem hoje, dentro do nosso segmento, uma taxa burocrática. Eu vou te dar um exemplo bem curtinho. Quando a gente faz um transporte de soja, a gente tem uma nota fiscal, né? Porque o produto é a soja, ou o milho, o algodão, né? Ou adubo. Mas enfim, a gente tem uma nota fiscal, né? Porque é o produto, a gente é um meio acessório de movimentação, né? Quando essa nota chega para nós transportadores, a gente gera um CTE, que é o conhecimento de transporte, um MDFE, um CIOT, um contrato de pedágio, um contrato de frete e um agendamento. Então, a soja, que é o produto, né, ele possui um documento fiscal. A gente produz 6 documentos para o mesmo transporte, né? Então, essa burocracia ela é tão nefasta que ela deixa mais burocrático o meio acessório, que é o transporte, do que o próprio produto, né? Então, ali dentro, os governos passados, e esse agora não ataca isso, né? É uma crítica que a gente faz ao Ministério, por não atacar esses produtos. A gente tem necessidades de pagamento de frete de forma burocráticas. Isso, o problema não é fazer a burocracia, o problema é que isso custa. Tudo isso tem taxas, né? E a gente precisa contratar empresas para gerar documentos oficiais, né? A gente precisa estar atendendo, a gente chama dos puxadinhos do governo, né? O governo, ele cria regulamentações, mas atrás disso vem empresas, vem entidades, vem pessoas, né, que cobram taxa, que cobram tarifas de motorista, tarifa de posto, tarifa de transportadora, né, para você poder atender a burocracia que ela é. Eu vou te dar um exemplo quase beira o ridículo. Se eu vou antecipar vale pedágio para o motorista, né? O pedágio lá, sei lá, na rota deu R$300. Eu tenho R$300 na mão em dinheiro. O motorista está na minha frente. Eu não posso entregar para ele. Eu tenho que entregar para uma dessas empresas puxadinhos, né?
302 para ela entregar 299 para o motorista, né? Então, esses entraves burocráticos e dificuldades, né, que foram criadas há muitos anos, desde 2011, 2012, né, que o governo federal, até hoje, ele não atacou esse governo. Essas coisas. Ele fica falando de DTE, falando de outras questões que a gente sabe que elas não vão rodar tão facilmente, ou não vão desburocratizar, né? E as coisas que hoje impactam a vida do caminhoneiro, elas não são atacadas, né? E outra questão burocrática da NTT. A NTT é uma agência nacional de transporte terrestre. Ela fiscaliza, né? Mas ela é usada hoje, inclusive, em alguns atos de fiscalização, né, até cometer ilegalidades contra a transportadora, né? Cobrar, por exemplo, inscrever no Serasa alguém que não paga uma multa de tabela de frete, onde a tabela de frete está sendo resolvida no STF. Então, além da NTT fazer essa afronta transportadora, afronta o Congresso, que na lei do DTE já anistiou as multas, e afronta o próprio STF, que ele falou, cara, eu tenho que resolver primeiro isso aqui, né? Então, essas questões, eu diria para você, junto com a infraestrutura, claro, né, são os grandes gargalos e os grandes custos que acabam sendo infringidos no transporte rodoviário de carga, dificultando a vida de todo mundo, né? Porque no final das contas, todo mundo paga essa conta. Eu lembro, eu estava ainda no Ministério da Economia quando começaram a fazer essa discussão do DTE e como que a coisa desandou, né? Era para ser um documento, era ser algo para substituir todos os documentos e virou mais um, né? É surreal isso, né? O Brasil é difícil. E o pior, né, Adriano, assim, mais um documento, quem emite 6, emite 7, talvez, né? A gente não gostaria, mas talvez. Agora o governo vem trazendo uma taxa, né? Uma tarifa sobre isso, né? Um tipo de um imposto, porque para você emitir, o que se conversa é que vai ser cobrado também, né? Então os puxadinhos e essas empresas acessórias, né, elas continuam lá dentro, né, da NTT, lá dentro do governo, conversando, falando, como se elas fossem relevantes, né? Eu sempre falo que para você fazer um teste de relevância, você retira 100% da empresa do mercado, né? Ou do segmento do mercado. Se o mercado continua funcionando, ela não tem relevância nenhuma, ele pode ser um meio acessório, pode ajudar. A gente não é contra cartões de pagamento frete e pedágio. De maneira nenhuma, eles são digitais, eles Tinha que são... ser como alternativa, tinham que vir como alternativas e não como obrigações acessórias. Exato. E aí você usa e paga a taxa, se lhe caber, em cima da sua comodidade. Falou, pô, me dá um relatório legal, é automatizado com o banco, consigo integrar. Ok, né? Agora, eu ter dinheiro do país, e eu não conseguir pagar uma conta dentro do país, e não é questão de lei, né, Adriano? Não é, a lei não fala isso. O que fala é uma regulamentação da NTT. Por isso que a gente critica também muito o governo de não ter atacado essa questão, né? E eu não estou nem falando em intervenção na NTT, porque a NTT ela é uma agência independente e ela tem que continuar assim, né? Para a gente não ter interferências, né? Mas uma conversa, né, para se melhorar esse ambiente, né, de negócios e o ambiente da fiscalização, né, eu acredito que se faz necessário. E você falou uma coisa importante, por exemplo, a NTT, recentemente a ENAP criou um painel de acompanhamento de regulamentações no Brasil. E quem que apareceu como a agência que mais fabrica regulamentações ao longo dos anos está sendo a NTT, ou seja, está extrapolando esse papel, porque regra do jogo é importante ter, e o papel da agência é fazer essa regra do jogo, claro. Mas quando tem muita regrinha, o jogo fica difícil de se jogar. E aí vai complicando e cria esses custos de até mesmo de interpretar o que a NTT está querendo. A empresa, em vez de estar investindo na sua atividade, está tendo que contratar advogado para entender o que estão pedindo, né? No final das contas. Essa é a realidade do Brasil, né? Exato, e o Churchill falava exatamente isso, né? Quando você cria 10 regulamentações sobre uma lei, você praticamente, em palavras minhas aqui, prova que a lei não funciona, né? Que a lei está errada. Então, você acaba
desobrigando, enfim, os regulamentos acabam se sobrepondo à lei. Com certeza, você falou, precisa de regulamentação, precisa de botar as regras do jogo, né? Mas não precisa ir no detalhe. Tem que se pagar frete, tem que se antecipar pedágio. Agora cada um usa as ferramentas que o país já dispõe sobre isso, né? E que vem criando, porque antigamente não tinha Pix, hoje tem Pix, né? Hoje tem facilidades de boleto que não tinha, e a gente não está usando essas ferramentas, porque a regulamentação é lá de 2011 e 12, ela é totalmente travada. Então, se o cara, por exemplo, hoje a gente não, por exemplo, com a questão do Pix, você não pode usar essa ferramenta porque você tem que seguir a regrinha que foi criada há tanto tempo atrás. Então, assim, até a velocidade de atualizar invenções do próprio governo, então o governo cria uma coisa para facilitar a vida do cidadão, que é o Pix. Hoje os motoristas não podem aproveitar disso, os transportadores não podem aproveitar disso porque tem que seguir regras criadas no passado. Isso, para pagar pedágio, né? Então, essas questões aí, a gente sabe que há essa necessidade de atualizações, né? Mas a atualização, ela não é para criar uma nova regra ou mais uma regra, seria de tirar, né? Tirar, começar a desregulamentar. Você paga com os meios que lhe convém. Até porque daqui a pouco se cria outro, sei lá, né? Se cria Vai novos, surgir. vai Aí surgindo você, novos meios, né? E isso, aí aí vai você acaba melhorando. travado na burocracia. E aí é um problema geral, né? Eu mesmo tenho uma perspectiva, a minha visão de agência reguladora é assim, ela tinha que fiscalizar para ver se o caminhão vai pegar fogo. Se o caminhão tá ok, beleza. Não tem que ficar enchendo o saco, checando documento, checando a... Cara, ela tem que ver se tá tendo segurança no transporte. Mesmo porque é complicado, porque as rodovias estão tudo esburacadas, como é que a gente vai ter... Então, tipo assim, exige que seu caminhão esteja perfeito, pleno, para poder enfrentar umas rodovias extremamente esburacadas, né? Então, assim... E muitas rodovias, até o pedágio regulado por eles, né? E eles continuam mantendo aquela empresa lá, mesmo sem atender minimamente, porque uma rodovia pedagiada ter buraco é uma coisa É o fim da praticamente. picada. É o fim É da o fim picada. da, é o fim da picada. E aí ela não consegue tirar o concessionário, não consegue nem fazer que o cara tampe o buraco, né? As questões também das multas, né, sobre tabela de frete especificamente, né, isso aí as empresas estão conseguindo ajuizar, estão pegando liminares para tirar do Serasa. Isso vai criar um problema tão grande na NPP de custas de sucumbência, né, que talvez o orçamento dela vai ficar até comprometido para pagar essa galera toda, porque Eu fico com todas medo, porque ela vai pagar isso como? Ela vai criar uma nova taxa para elas, pagar a conta dela. como ela tem esse poder e o governo é praticamente, nos parece omisso nessas questões, né, pode ser que ela faça isso mesmo e isso vingue, né? Não duvido. Porque já estão falando em taxa do DTE, né? Não importa o valor, estão falando em taxa de se emitir mais um documento, né? Então, isso aí é uma coisa que talvez, como você falou, chegue para a gente, né? É complicado, né? E assim, como você estava falando muito bem agora, essa questão aí da NTT e tal, de documentos, de taxas, então assim, é uma complicação sem fim e que acaba de fato não ajudando, não resolvendo o problema para quem transporta as coisas no Brasil, né? Então, modernidade está aí, surge um monte de regras, né? Eu tive a oportunidade que nós temos um episódio onde eu entrevistei o presidente da agência reguladora aqui de Goiás, que ele falava isso. Ele falou assim, ó, se a regulação ela não pode regular nada que envolve tecnologia, porque ela corre o risco de atrapalhar que novas tecnologias surjam. E o transporte é uma atividade que tem muita tecnologia, que tem essas mudanças, principalmente financeiras e tal, que a gente percebe. Na Suécia tem um hub de tecnologia para a área de transportes, né? Dentro desse hub está o governo, né? Quando se começa a desenvolver uma tecnologia nesse local, né, são várias empresas de tecnologia, a primeira coisa que o governo vai é perguntar para eles, que tipo de lei que a gente tem hoje atrapalha o negócio de vocês, né? O que tipo de regulamentações vocês precisariam ter para poder fomentar o negócio de vocês, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisaria nos antecipar,
né, e liberar o mercado, né? Aqui parece que é o contrário, né? O governo vê alguém fazendo alguma coisa e fala: como é que eu posso criar uma lei ou uma norma para te atrapalhar, né? Para impedir que você faça o desenvolvimento do seu produto ou serviço, né? É porque a novidade, né, o produto novo, o cara fica com medo, né, dessa novidade. A novidade sempre traz esses medos e os caras ficam, não, nós temos que controlar, tudo tem que ser controlado por nós, e aí gera esse tipo de problema grande, né? Por exemplo, a própria ideia do tabelamento do preço, eu falei, poxa, às vezes a demanda tá diferente e você realmente precisava fazer ou o cara faz um frete mais barato ou ele não faz o frete, vai ficar. Então, assim, tem que se pensar, né? Eu mesmo sempre fui um cara muito crítico a essa questão do tabelamento do preço, não pelo tabelamento em si, mas quem que decide os valores, às vezes não são as pessoas que estão envolvidas no mercado, né? Não tem essa discussão, não tem essa participação para realmente saber o que está acontecendo no mercado. Eu não posso lá de um gabinete em Brasília dizer o que agora vai valer para o setor do transporte melhorar ou não. Se eu perguntar dentro da associação, dentro de uma empresa associada, né, sob tabela de frete, o cara da frota que cuida os caminhões da empresa vai achar maravilhoso. Não, tem que voltar, né? Agora o cara da área comercial do mercado, ele vai falar, não tem como agir. As empresas não vão conseguir movimentar suas mercadorias e o mercado vai acabar, né? Então, se eu desse poder para o cara da frota, o gestor de frota, né? Eu acabava com o mercado, né? Foi o que aconteceu. Um tiro no pé, a tabela de frete. Algumas empresas, né, elas acabaram comprando caminhão, então ela terceirizava isso no mercado, ela distribuía esses volumes, né, e ela acabou de medo de não conseguir movimentar, ou movimentar muito caro, comprou caminhão próprio e está aí. Hoje estão aumentando a frota, estão dobrando as frotas, né? Então isso é a questão. E você que é economista, né, sabe muito melhor que eu que o mercado ele sempre vai ser soberano, né, e ele sempre vai dar um jeito de se acomodar. Como você falou, o cara lá que está na ponta, que está pondo combustível no caminhão dele, ele quer uma tabela de preço. Mas quando a gente pensa no macro, né, o preço liberado, assim, de certa forma, para o mercado fazer essa acomodação de preço, e é uma parte importante do trabalho de vocês, do agenciamento, é justamente ver aonde que está pagando melhor, onde que está compensando ir. Então, e aí esse é o fluxo de mercado. Sinalizar, ó, tá valendo a pena ir para tal lugar transportar soja. Se você não tem essa variação de preços do mercado, as pessoas que participam do mercado ficam sem saber se vai valer a pena pegar meu caminhão e levar lá para carregar soja, ou é melhor levar para carregar não sei outra coisa, ou puxar ferro. Então, assim, é essa discrepância de preços que dá sinalização para a pessoa se vai valer a pena ou não para ela, e cada um está num canto do Brasil, o cara vai saber se compensa ou não sair de um lado ou para o outro. Seria mais ou menos isso, né? Que eu estou falando aqui da parte da teoria econômica, mas você que está no mercado é quem tem que dar o aval dessas maluquices que eu estou falando aqui. Exatamente isso, né? Exatamente. E até o próprio produtor rural, né? Porque se ele vai plantar lá, ele precisa ter uma sinalização de quanto, principalmente a trade que vai comprar, de quanto isso vai custar para movimentar, né? Para lá na frente ela poder dar um preço para o produtor. Falar, ó, eu vou te pagar nessa atual conjuntura, né? X reais o saco aí, né? Então, se eu não tenho mais ou menos um preço de frete condizente, né, o cara vai se sentir desestimulado a plantar, né? E aí a gente corre risco de não crescer ou de crescer menos, né, por conta de problemas de logística e movimentação. Porque como a gente tem uma movimentação, grande parte da nossa movimentação no agro é rodoviário, ela tem um custo maior para longas distâncias, né, do que o trem, do que a barcaça. Então a gente meio que fica sempre no fio da navalha. Eu falo, a gente como país, né, como mercado ofertador de grandes volumes do ar, mas a gente tem que ter um preço condizente com o mercado. Senão, daqui a pouco, o chinês ele não compra mais, ou ele começa a substituir por outras coisas. E o mercado ele é dinâmico, ele é assim. Porque você está vendendo no mercado internacional. O preço é dado lá pelo mercado. Se você tem um custo alto de transporte, vai ser internalizado esse custo. Você não consegue jogar lá pro. Você não consegue avisar lá pro
o porto de Rotterdam, olha, vai chegar mais caro aí porque aqui a gasolina subiu, né? O diesel está um pouquinho mais caro, vai chegar um pouquinho mais alto que a gente combinou, porque subiu o preço do diesel. Não tem como, vai para dentro, né? Perfeito, essa sua frase é perfeita, né? O cara lá em Xangai, ele não quer nem saber se subiu o preço do dia, se subiu o pedágio, tem buraco, ele tem um valor para pagar e ele vai pagar esse valor, né? Se a gente não conseguir, os Estados Unidos vão conseguir, a Argentina vai conseguir, né? E a gente vai acabar. E para chegar a esse valor, às vezes, a cadeia ela reverte, então vai estourar lá no produtor rural. Ele vai começar a receber menos por isso, né? Para se pagar, às vezes, a nossa ineficiência aqui no meio. Né? E aí eu quero puxar, você falou da palavra ineficiência, eu quero justamente puxar para aquele primeiro ponto também que você sinalizou, a questão da infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente pensa muito assim, é fazer rodovia, é fazer ferrovia, é fazer tal. Mas eu queria tua opinião e tua visão de mercado, porque a logística é mais do que só a estrada, né? Você tem ali o porto, você tem ali como que você recebe a carga, como que você joga a carga de um caminhão para o trem, como é que faz isso. Então, assim, existe outros problemas logísticos que não é só a falta da rodovia e do trilho. É isso mesmo? Ah, sem dúvida, Adriano. A estrada é o que a gente mais enxerga quando a gente está se movimentando, né? Mas ela é um pequeno pedaço do nosso sistema logístico, né? De infraestrutura logística. O Brasil, ele tem em torno aí de 60% de capacidade de armazenagem, né? A gente vê aí a Austrália com 120%, né? Estados Unidos aí com 100% de capacidade estática, né, do que ele tem. Então, a nossa falta de armazenagem, né, tanto no produtor como nos polos, né, agrícolas, às vezes o cara não tem no produtor, mas ele roda 20, 30 quilômetros, ele consegue um armazém. Isso aí provoca que a movimentação da carga ela tem que ser rápida, né? Principalmente em época de colheita, porque no começo do ano, onde é que faz as colheitas, está colhendo e ainda está chovendo. Então você não pode esperar. Né? E isso aí provoca o acúmulo de caminhões, né, em locais de descarga. Porque eu procuro movimentar e tirar da lavoura o mais rápido possível e o maior volume possível. Né? Só que às vezes os locais que recebem isso aí não tem uma capacidade tão grande de recebimento. E aí a gente tem uma questão muito importante para o país, é criar o máximo de capilaridade logística possível. Os portos do Ártico Norte, né? Eles não são só importantes para a gente ter um aumento de área, mas também para a gente conseguir direcionar fluxos, que às vezes Santos está entupido, Paranaguá está com a sua capacidade mágica em um determinado momento, a gente conseguir migrar esses fluxos, né, para Barcarena, para São Luís, né? Então você acaba desafogando os locais mais tradicionais de descarga. Isso aí é extremamente importante. Depois que isso foi feito, claro que não está perfeito ainda, mas a gente já tem fluxo para Miritituba, no Pará, a gente tem fluxo para Porto Velho, para Barcarena, o mesmo para a ferrovia lá de Palmeirantes do Tocantins, né? A gente houve um maior crescimento tanto da produção como da produtividade no Centro-Oeste, porque você não precisava ficar limitado a cotas em um ponto específico. Né? Antigamente, basicamente, a gente mandava daqui para Santos. Então, assim, eu já ia caminhar para isso aqui nessa minha última pergunta para você, que é isso. Então, a gente está vendo melhorias, né? Porque a gente só ficou, desde o começo, a gente está só falando mal aqui, né? Então, de melhorias, de coisas que estão melhorando, nós podemos colocar na conta aí essa questão do Arco Norte surgindo, outras fontes de... O que mais que você, ao longo aí na sua atuação no mercado, tem percebido que foram coisas que a gente está melhorando para o Brasil, para dar esperança para a gente acreditar que dá para o Brasil continuar crescendo, tem algumas coisas que estão melhorando, ainda não estão prontos, mas você está vendo no médio e longo prazo as coisas acontecerem. Na área de transporte, aí a gente tem a integração da Norte-Sul, né? Então, com esse pedaço aí que a Rumo
está finalizando, né? Ela vai encontrar em Porto Nacional, lá norte-sul da VLI, né? Isso aí vai nos dar uma ferrovia de Santos a Itaqui, no Maranhão, né? Então, com vários ramais. O ramal que vai ser feito pela VLI de Mara Rosa a Água Boa, no Mato Grosso, vai ser um ramal onde o Vale do Araguaia pode se transformar numa outra 163, né? Porque vai ter uma condição logística muito interessante ali na região, né? E a região ela tem muita pastagem degradada. Então você consegue aumentar muito rapidamente as áreas de lavoura sem derrubar uma árvore, sem fazer nenhum tipo de derrubada nenhuma, só ocupando as áreas onde é que a pecuária hoje ocupa, né? E ela vai estar com uma logística muito boa e muito interessante. E ali vai ter uma briga direta entre os operadores ferroviários concorrentes, né? Pelo volume mais ao norte, ali, mais ao nordeste do estado, indo para o Itaqui, né? E a Rumo tentando levar esses volumes para Santos. As questões portuárias, a questão de Santos é bastante importante, mais como um sinalizador está se começando um trabalho para privatizar o Porto de Santos, né? A privatização do Porto de Vitória é mais um passo também, porque a iniciativa privada ela provoca, né, muito mais o mercado do que o governo. O governo fica lá meio esperando que as empresas vão até ele para fazer operações. A iniciativa privada ela vai até as empresas porque esse volume depende do seu funcionamento e a sua margem de rentabilidade, né? Então, isso aí a gente é bastante otimista nessas questões. A gente tem todo esse arco norte, porque os rios mais navegáveis nossos estão no norte do país, né? Então, a gente é muito confiante com Miritituba, né? Talvez até vá precisar levar isso a Santarém, para você ter navegabilidade aí 12 meses por ano. Você tem um pouco de restrição em Miritituba nessa questão, né? Porto Velho, aí precisa de derrocar lá uma pedreira que tem para você poder navegar um pouco mais de tempo no Rio Madeira e também o Pedregal no Rio Tocantins, né? Para você poder usar esse espaço mais. Mas também a gente não adianta a gente ter muito para usar se não tiver produção, né? Então, a produção avançando, principalmente essas questões, a gente não está muito otimista com demais ferrovias, apesar de ter um monte de projetos lá no Ministério da Infraestrutura, né? Para a região do agronegócio, essa ferrovia de Água Boa, né? Sim, ok. Né? As demais, saindo de Rondonópolis, Ferrogrão, isso aí a gente vê como uma coisa muito para frente ainda, se isso realmente se concretizar. É interessante você falando, né? Você está vendo como ponto positivo a gente ter mais oferta de outros modais de transporte, né? Ter mais balsa, ter mais ferrovia. E a gente tem uma mentalidade um pouco equivocada. Assim, o pessoal do rodoviário não gosta disso. Muito pelo contrário, né? Isso vai dar mais escoamento e vai dar mais carga para o rodoviário, né? Porque a ferrovia não chega até lá na porta da fazenda, né? Precisa do caminhão para fazer isso. Sempre, mas isso a gente aprendeu, viu, Adriano? Isso não foi porque a gente queria, não. Isso a gente realmente tinha. Não é que a gente é contra, né? Mas é um modal concorrente, né? Sim, Mas claro, é concorrente. quando a ferrovia veio até Rondonópolis, né? A gente fez essa percepção, né? A gente conseguiu, na prática, perceber que ela traz uma vantagem muito grande, que é com a redução de custo, há um aumento de oferta de produto, né? E como você bem falou, o trem nunca vai até a lavoura, a hidrovia nunca vai até a lavoura. Então, o modal rodoviário ele sempre vai estar presente, né? E, claro, a gente muda um pouco a configuração de caminhão, rotas, né? A gente fazia Sorriso Santos, a gente faz hoje Sorriso Rondonópolis, né? Mas isso é uma questão de adaptação. Mas, no todo, o mercado ganhou com isso. Hoje a gente puxa Água Boa São Simão, Água Boa Uberlândia, né? Um pouco de Rio Verde, a gente vai puxar Querência e Água Boa, talvez, né?
A gente vai puxar a Gaúcha do Norte, Água Boa. Né? Só que a quantidade de produto que vai ser tirado ali, né? Hoje a gente tem lá 2 milhões, 2 milhões e meio de hectares. Né? A estimativa é que possa ir para 6 milhões de hectares só no Vale do Araguaia. Caramba, hein? Então isso Sensacional. traz um desenvolvimento brutal para a região. E a gente, como rodoviário, vai estar sempre presente na movimentação. Né? Então, Exato. hoje a gente fez as pazes com o ferroviário, com a hidrovia, e a gente acaba sendo um incentivador, e a gente acredita que esses modais eles são realmente, ou nós somos complementares, né? Um precisa do outro e a gente ganha todos juntos. Isso, é importante que todo mundo ganhe junto. O melhor é que o Brasil todo ganhe junto. Nós estamos aqui com o nosso tempo meio apertado, mas o bate-papo aqui é incrível. Eu acho que a gente consegue depois gravar um outro episódio detalhando mais coisas, mas eu gostei muito do nosso bate-papo aqui. Foi incrível. Muita informação bacana para quem acompanha para quem é da nossa audiência. Quero te agradecer muito por você ter tido essa disponibilidade, conversar com a gente. Você teria uma última mensagem para mandar para o pessoal que acompanha, pessoal, a nossa audiência é composta por pessoas que são curiosos do transporte, que querem saber o que está acontecendo. O que você manda de última mensagem para esse nosso pessoal que acompanha que o Transportar é Preciso? Bom, primeiro quero te agradecer o convite, né, dizer que a gente está sempre à disposição e desculpa um pouco a empolgação, eu sou Não, ótimo, um foi ótimo. empolgado. Meu pai subiu num caminhão quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então eu sou meio um empolgado nessa área de transporte rodoviário e todos os seus o seu cluster aí, tudo que envolve, né? E dizer que para o pessoal aí, a gente tem pouco material, né, brasileiro sobre logística, sobre transporte, né? Então, a audiência nos ajuda, às vezes, te provocando, levando assuntos que eles não gostariam de ter conhecimento mais profundo, né? E dizer para o pessoal, continuem provocando o Adriano aí para trazer cada vez mais, né, assuntos, e o que a gente puder ajudar da nosso segmento aqui, onde é que a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente sempre vai estar à disposição. Mas é muito importante a gente criar uma, uma teoria brasileira, né, dentro da nossa realidade. Às vezes a gente dá muito valor a teorias estrangeiras, a escritores estrangeiros, né? Mas a nossa realidade ela não é possível ser medida por outras, né? A gente pega, Sim, os Estados Unidos é um país continentalmente parecido com a gente, né? Mas eles têm uma matriz mais equilibrada de transporte. A gente ainda depende muito do agro, do rodoviário, né? Só que o nosso rodoviário a gente não depende só por estratégias de governo. A gente tem também problemas geográficos com a gente, né? A exato. gente não tem um rio que vai lá de Chicago ao Golfo do México para poder transportar por hidrovias, né? Então, a Exato. gente não é a Rússia, que tem mais de 80% da movimentação baseada em ferrovias, né? A gente não é tão simples assim geograficamente, né? Culturalmente, aonde está a nossa grande produção, né? Então, eu acho que o profissional brasileiro, né, ele que deve ser a referência nossa para a área de transporte e logística, para as academias, né? É aqui dentro que a gente tem que produzir o nosso material. O que vem de fora, a gente vê que falta muito brasilidade e detalhes que lá fora não existe. Que a gente é muito. Tem coisas muito próprias nossas aqui. É uma Né? jabuticaba, no final das contas, o Brasil, né? Aquela história da jabuticaba, né? Aonde você vai ter um problema nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que o maior problema de se travar uma hidrovia é fazer uma derrocada, né? No pedral. Então, você explodir pedras para passar a barcaça. Lá não precisa nem licença ambiental. Você vai lá, bota as cargas. Né? Aqui há anos que está se tentando fazer esse caminho através do pedral, né? Então, o Brasil é diferente. A nossa jabuticaba aqui, ela é diferente, é mais complicada, né? Por um ponto eu acho positivo, sabe? Se a gente tivesse seguido sem leis ambientais, talvez sejam muito pesadas e a adequação pode ser feita, né?
mas eu acho que a gente hoje não estaria na potência que a gente está hoje. A gente teria feito, muitos erros, né? Vamos Sim, falar outras verdade. palavras, ter cometido muitos erros. Né? Perfeito. Muito obrigado e agradeço a você também que nos acompanhou nesse episódio de hoje. Lembrando que transportar é preciso, pessoal, e o embarque é imediato. Valeu e um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Obrigadão.